Bom, pessoal, então continuando aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho a Federação Russa, né? Então a gente acabou de ver a questão da Iugoslávia, da ex-Iugoslávia, região dos Balcãs, e ainda como desdobramento, né, desse contexto inicial da nova ordem mundial, é importante a gente pensar o papel da Rússia, né, ou da Federação Russa, tá? Um país super importante, vocês têm visto aí nos meios de comunicação, né, uma influência crescente, uma presença crescente da Rússia, né? Essa presença nunca deixou de ser importante, mas em alguns momentos a Rússia exerceu um papel mais contundente, né? Em outros momentos a Rússia se recolheu, digamos assim, né? Então é isso que a gente vai tentar entender aqui, beleza? Então é bem tranquilo, tá? É um pouquinho mais longa, que eu já vou desenvolver também aqui o principal conflito, né, que envolve essa área de influência imediata da atual Rússia, que é a Ucrânia, tá? Já está tudo nessa primeira apresentação, beleza? Depois a gente fecha com um pouquinho do Cáucaso, né, que é bem tranquilo também, beleza? Bom, pessoal, então a gente tem que lembrar, primeiramente, né, que a Rússia deixou de ser Rússia, né, num determinado momento da sua história. O que eu quero dizer com isso, né? A Rússia, em 1917, ela realiza uma revolução, tá? E essa revolução significa a adoção da chamada economia planificada, a adoção de um modelo socialista ou comunista, né? Como queiram, beleza? Em 1922, juntamente com 15 repúblicas do leste europeu e da Ásia Central, do Cáucaso e da Ásia Central, você tem o processo de formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Percebam a abrangência territorial, falamos de 22,4 milhões de quilômetros quadrados, né? Algo próximo a 280 milhões de habitantes. Então, uma tanto territorialmente quanto demograficamente, né, bastante expressivo, beleza? Bom, entre 45 e 1990, a Rússia foi quem exerceu forte influência, né? E sendo uma espécie de poder central, tá? No que diz respeito ao RSS, e viveu o chamado período da Guerra Fria. A gente já trabalhou, né? Só estou lembrando aqui para a gente poder trazer para a Rússia atual. Nesse período da Guerra Fria, nós tivemos uma primeira fase, um primeiro momento de intenso conflito, né? De intensa disputa com os Estados Unidos, e uma segunda fase em que a União Soviética passa a apresentar aqueles sinais de desgaste, né, que eu já havia comentado com vocês. Isso vai acontecer ali em meados dos anos 70, né, e vai se aprofundar no decorrer dos anos 80. Então, o que nós temos ali como principais elementos que vão trazer esse desgaste, né, e que, lembrem-se, eles contribuem, né, para o processo de desintegração que vai acontecer no começo dos anos 90, beleza? Então você tem, primeiro, uma contradição em relação àquilo que o socialismo propunha, né, o comunismo propunha, ou seja, a ausência de classes sociais. Ali na União Soviética você tem a constituição de uma burocracia, né, de uma classe burocrática carregada de privilégios. Né? Isso significa uma distinção social bastante significativa, o que vai gerar um acúmulo de poder, né, bem significativo nas mãos de uma determinada parcela, essa burocracia, né, dirigente, ok? E o restante da população, né, colocado numa espécie de classe inferior ou subalterna. A infraestrutura, né, em função das dificuldades econômicas, ela também se precariza. Né? Quando eu falo infraestrutura, eu falo do ponto de vista da infraestrutura material, né? Ou seja, transportes, processo de industrialização, produção agrícola, né? Enfim, essa estrutura, tá? Tanto uma estrutura física, material ou territorial, quanto uma infraestrutura de serviços, né? Como eu coloco mais adiante, a queda nos serviços públicos. Tá? Isso implica no desabastecimento, a necessidade de importação de produtos básicos, o que é uma contradição também bastante significativa em relação ao modelo proposto. Né? Dificuldades sociais, como eu coloco, né? Habitações, empregos, bens de consumo, né? A renda, tá? Ou seja, os serviços sociais mantidos pelo Estado socialista, eles passam a se deteriorar. Bom, além disso, você tem o desgaste
político, né, como eu já havia comentado, que traz em si uma rejeição bastante expressiva por parte da população. Em que sentido? A imposição, a centralização, o partido único, tá? Isso é super importante, o autoritarismo, né? O controle imposto e exercido sobre a população. Bom, além disso, externamente, o processo expansionista vindo do Ocidente, né? Ou seja, o capitalismo norte-americano que vinha, enfim, se expandindo e se globalizando, tá? Isso é bem importante a gente lembrar também. Bom, assume Mikhail Gorbachev em 1985 e ele inicia as famosas perestroika e glasnost. Lembram por quê? Para tentar dar uma espécie de sobrevida, né, a esse regime soviético, beleza? Não deu certo. Em 1989 nós tivemos a derrubada do Muro de Berlim e no final de 1990 o anúncio da desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? Acabei de comentar sobre isso. Nós temos, portanto, o fim da velha ordem mundial, da Guerra Fria, né, da ordem da bipolaridade. E se instala nos territórios, nas áreas, né, nas regiões de influência da ex-União Soviética a partir de então, uma simultaneidade de crises econômica, social e política, beleza? Bom, uma tentativa de se manter uma certa unidade, né, vem através do chamado Tratado de Minsk, né, bem no contexto da desintegração, formando a chamada Comunidade de Estados Independentes. Qual que é o objetivo da formação da Comunidade de Estados Independentes? Como disse, manter a unidade entre as áreas de influência, entre os países, né, que compunham a ex-União Soviética, beleza? Fizeram parte ou fazem parte, né, porque a Comunidade de Estados Independentes ainda existe, todas as repúblicas que compunham a União Soviética, menos três, né, os chamados Estados Bálticos, que são esses três paizinhos aqui, ó, Estônia, Letônia e Lituânia, ao norte, né, nesse as margens, digamos assim, do chamado Mar Báltico, tá? Essas três ex-repúblicas soviéticas não fizeram parte da Comunidade de Estados Independentes. Por quê? Pela similaridade étnica em relação aos povos nórdicos, né? Finlândia, Suécia, Noruega, né? Esses países eles vão meio que adotar os países bálticos, tá? E enfim, convence a não pertencer ou não fazer parte da Comunidade de Estados Independentes. Qual o objetivo da Comunidade de Estados Independentes? Amenizar os impactos da transição, como eu já comentei com vocês. Ou seja, imagine que esses países aqui, todos, né, foram socialistas ao longo de grande parte do século XX. De repente vem alguém e diz, olha, agora você não é mais uma economia planificada, você é uma economia de mercado, tá? Lembrando que vivemos um contexto de globalização, de intensas disputas, de intensos conflitos comerciais, né, de intensa competitividade no cenário global, beleza? Então essas nações elas não estavam preparadas, ok, para a globalização que se apresentava naquele momento, ou seja, para uma economia de mercado altamente competitiva. Então eles vão viver dificuldades muito significativas, né, em função dessa brusca transição, beleza? Bom, no que diz respeito especificamente à Federação Russa, nós temos que atentar aqui para alguns detalhes. A transição na década de 90, ela é, como acabei de comentar, extremamente traumática. E aí eu coloco alguns elementos aqui. Quem assume o poder nesse momento, né, é Boris Yeltsin, ok? Após a passagem de Mikhail Gorbachev, né, como liderança maior ainda como União Soviética. Lembrando que o Mikhail Gorbachev foi quem fez o anúncio, né, de desintegração, de fim da URSS, e ele é sucedido por Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin ele vai iniciar um conjunto enorme de reformas, tá? Profundas reformas nesse contexto de transição. Destaco aqui a difícil transição, tudo bem? Bom, os elementos, né, como eu já comentei, alguns deles. A falta de infraestrutura, dificuldade, né, para
garantir uma certa eficiência na inserção, né, nos mercados globalizados altamente competitivos, ok? A ausência de uma classe empresarial eficiente, isso aqui é importante também, né? Por quê? Porque toda a produção, toda a dinâmica econômica era conduzida por uma classe burocrática, né? Vinculada às estruturas do Estado. Então não havia essa visão corporativa, competitiva, né, de livre iniciativa, de livre mercado, né, de noção de lucro, né, enfim, de eficiência econômica e comercial. A dificuldade de penetração nos mercados internacionais, haja vista a forma como a produção se dava, né, a produção de bens básicos, pouco desenvolvidos tecnologicamente, né, voltados, enfim, para a manutenção das condições essenciais de sobrevivência da população. A abertura econômica, isso é super importante, né? Então você tem que reformular um conjunto de normas, um conjunto de leis, né, de regras, para permitir tanto a inserção em mercados internacionais quanto a entrada do capital privado internacional. Um amplo e profundo processo de privatizações, centenas, milhares de empresas vinculadas ao Estado, elas são oferecidas, são conduzidas, são transferidas para o capital privado, e a hiperinflação, né, em função do fim do congelamento, do fim dos subsídios, do fim dos tabelamentos, né, dos preços, beleza? Então você tem uma explosão significativa, né, dos preços, a desvalorização também bastante expressiva da moeda, o rublo, né? E isso, enfim, vai trazer uma série de dificuldades para o conjunto da população, beleza? Bom, a década de 90 é marcada por esse processo bastante complicado, bastante difícil, né? Crises econômicas, a deterioração das condições de vida da população, a queda, por exemplo, né, da expectativa de vida da população russa, né? Enfim, você vai ter um conjunto enorme de dificuldades vividas ao longo da década de 90. Quando nós chegamos nos anos 2000, assume este que ainda permanece no poder, o senhor Vladimir Putin, tudo bem? O Vladimir Putin, pessoal, ele vai pegar um período mais favorável. Por quê? Porque todo aquele processo traumático de transição já vinha se encerrando. A década de 2000, ou seja, esse início da chamada era Putin, vai ser marcada por um contexto internacional mais favorável, tudo bem, à especificidade produtiva e econômica, né, da Rússia, ok? O que eu quero dizer com isso? O Vladimir Putin, pessoal, ele vai atuar basicamente em dois sentidos. O primeiro é interno, né, ou internamente, ou seja, ele vai priorizar a recuperação econômica. Ele vai criar uma série de políticas, né, visando a estabilidade econômica, visando, né, enfim, garantir a recuperação econômica em função de uma década de 90 bastante traumática, beleza? Bom, uma política de desvalorização cambial, isso é importante, né? Isso vai permitir à Rússia uma melhor inserção nos mercados internacionais, né? Ou seja, vai tornar a Rússia mais eficiente no que diz respeito à competitividade no cenário internacional. A Rússia pega um período favorável do ponto de vista dos preços da sua principal mercadoria, energia, tá? Petróleo e gás natural principalmente. Então esse mercado internacional ele vai favorecer a entrada de divisas no país, né? Com superávites primários, com superávites de balança comercial, superávites na relação exportações e importações, beleza? E a manutenção ou uma maior abertura aos investimentos externos, beleza? Ou seja, a Rússia vai atrair capitais externos de forma bastante eficiente nesse período, beleza? Bom, a Rússia, pessoal, do ponto de vista territorial, ela é organizada basicamente dessa maneira. Nós temos, como vocês se lembram, duas grandes Rússias, né? É claro que é um país, né? Um único país, mas ela é dividida em duas grandes porções. Mais ou menos nessa região aqui, pessoal, existe uma cadeia montanhosa chamada de Montes Urais, ok? Os Montes Urais, eles vão dividir a chamada Rússia Europeia da Grande Rússia Asiática, legal?
Então, essa é a porção europeia e essa é a grande porção asiática. A porção europeia é a Rússia com maior grau de industrialização, com maior grau de urbanização, né? Com maior desenvolvimento tecnológico, enfim, é uma infraestrutura mais eficiente, é a Rússia das duas principais cidades, né? Moscou e mais ao norte São Petersburgo, né? Então essa é a Rússia, enfim, mais vinculada ao mundo ocidental. E a Rússia oriental, ou seja, essa Rússia asiática, é a Rússia das grandes florestas, da taiga russa, é a Rússia da, das grandes reservas de recursos naturais, né? É essa Rússia profunda, beleza? A maior parte da população está concentrada nesta porção e ao longo dessa ferrovia, ou desse eixo de integração denominado de Transiberiana, tá? Extremamente importante. Lembrando que as condições climáticas da Rússia também são bem severas, o que limita, né, a ocupação do espaço, beleza? Ou a ocupação plena desse território, tá? Bom, aí pessoal, a gente chega ao principal foco de conflito, né, que a Rússia tem que se dedicar, beleza? Lembrando que a Rússia é a principal herdeira, né? Eu vou mencionar isso mais adiante, mas a Rússia é a principal herdeira, né, da ex-União Soviética. Ela vai herdar grande parte do território, a maior parte da população e ela vai herdar também a maior parte do poder bélico militar, tudo bem? Ou seja, a Rússia é a principal herdeira da ex-União Soviética em diversos sentidos. Ela herda, por exemplo, pessoal, o assento permanente no Conselho de Segurança, com poder de veto, né, das Nações Unidas. Isso é importante a gente lembrar. Então a Rússia está sempre ali envolvida nas grandes discussões geopolíticas do mundo atual, beleza? Bom, em relação à Ucrânia, eu tentei colocar aqui um resumo, né, ou uma breve, digamos assim, não muito breve, né, mas para a gente poder entender como esse conflito ele se desenrolou, beleza? Ó, aqui está a Ucrânia, isso é muito importante, tá? Mar Negro, legal. Essa região aqui é o Cáucaso, vou falar sobre ela daqui um pouquinho, tá bem tranquilo. Aqui nós temos a Turquia, os estreitos de Bósforo, Dardanelos. Aqui nós temos a Grécia, Mar Mediterrâneo, beleza? Então olha só a importância da localização geográfica aqui. O Mar Negro, ele se liga com o Mar Mediterrâneo. E a região do Cáucaso, ela realiza a ligação, a passagem entre Mar Cáspio e Mar Negro, e essa porção aqui da Rússia, tá? Então aqui nós temos o Mar Cáspio, aqui nós temos o Cáucaso, essa porção sudoeste, né, podemos entender assim, da Federação Russa, o Mar Negro. Então perceba que a localização da Ucrânia é extremamente estratégica, tá? Mais importante ainda é essa regiãozinha aqui, ó, a Península da Crimeia, tudo bem? Península da Crimeia, ela é super importante, a gente já vai entender por quê. Então percebam essa localização extremamente estratégica. Dois estados, tá, pessoal? Tanto a Ucrânia quanto Belarus, né? Ou seja, a Bielorrússia mais ao norte. Legal? Já que eu vou destacar a importância dessa localização. Bom, aspectos gerais, como eu acabei de comentar, aqui está a Grande Rússia, aqui nós temos a Crimeia, tudo bem, isso é muito importante. O rio Dnieper, que é um rio que vai dividir, né, tanto territorialmente, geograficamente, mas também do ponto de vista étnico, né? A maior parte da população ucraniana de origem russa está concentrada aqui, ó, nessa porção a leste, ok? Isso é muito importante, tá? E aqui Sebastopol. Sebastopol é onde está uma base militar russa, que é o que garante à Rússia o controle sobre o Mar Negro, beleza? Algumas características do ponto de vista populacional, né, demográfico, enfim, só para ilustrar. E aí a gente caminha basicamente para aquilo que nos permite compreender o conflito. Então percebam, como eu comentei, pessoal, grande parte da população etnicamente russa, tá, está concentrada aqui a leste
e na porção sul, com destaque para a Crimeia, beleza? Então, esse é um elemento importante, tá? Grande parte da população de origem russa, aqui na legenda a gente consegue perceber isso, ela está concentrada aqui nas províncias do leste e na Crimeia, beleza? E a população ucraniana, né, que fala ucraniana ou de origem ucraniana propriamente dita, ela está concentrada mais ao norte, tudo bem? E a oeste, beleza? Então esse é um elemento importante, tá? Por quê? Porque é o que vai justificar ou que vai servir de justificativa para a Rússia atuar nesse conflito, beleza? Bom, avançando aqui, também para justificar isso, composição étnica, né, como eu acabei de comentar, população que fala russo, os russos, tá? Enfim, para poder acrescentar a essa questão. Bom, do ponto de vista histórico, pessoal, a Ucrânia tem uma história de idas e vindas, principalmente a Crimeia. Então a gente tem, em 1922, a sua incorporação à União Soviética e o início de um processo denominado de russificação, que eu acabei de demonstrar com os mapas anteriores, ou seja, a introdução do elemento étnico russo no território ucraniano, beleza? Por quê? O objetivo da russificação era criar sempre um pretexto, uma justificativa para possíveis intervenções por parte da Rússia. Mais ou menos no sentido de que, olha, tem russos ali, então eu preciso defendê-los. Então você sempre tem uma justificativa para a atuação por parte da Rússia em locais onde há população russa, tá? E isso fruto do processo de russificação durante o período da União Soviética. Então eles deslocavam populações de origem russa, né, com esse intuito, beleza? Justificar a posse, o controle, possíveis intervenções sobre territórios. Bom, a Crimeia sempre foi importante, sempre garantiu, né, esse controle sobre o Mar Negro, coloca uma expressão, né, a menina dos olhos do Império Russo, né, dada a sua importância, enfim, essas idas e vindas, como eu coloco aqui para vocês. Bom, ali no século XVIII, né, pessoal, tomada pelo Império Otomano, em 1921 ela passa a fazer parte da União Soviética, em 1954 ela é incorporada administrativamente à Ucrânia, tá? E em 1990, ok, com o fim da URSS, a Crimeia passa a pertencer, né, enfim, integralmente à Ucrânia, beleza? Bom, isso é muito importante, tá? Ela não aceita, ok, essa independência, ainda quis manter o vínculo, né, com a Rússia, ok? Percebam, né, declara-se independente e se volta para a Rússia. O que justifica isso? Essa vontade da Crimeia de pertencer à Rússia, o predomínio do elemento étnico russo, beleza? Acordos são realizados, tá? E a Ucrânia consegue manter o controle ou a tutela, né, sobre a Crimeia, beleza? Porém, a Rússia mantém a sua presença, principalmente através da base de Sebastopol, né, da base naval de Sebastopol, como eu disse, que lhe garante o controle sobre o Mar Negro, beleza? Bom, pessoal, a influência russa, né, como eu comentei com vocês, a Rússia é a grande herdeira da ex-União Soviética, tá? Exerce forte influência sobre o leste europeu, não admite perder essa influência, isso é muito importante a gente entender. O Vladimir Putin coloca a Ucrânia e a Bielorrússia, pessoal, como territórios estratégicos, tá? Isso é fundamental a gente entender. Já vou adiantando aqui, ó, chamados de estados tampão ou república tampão, beleza? Além da localização geográfica. Vou mostrar um mapinha para vocês daqui um pouquinho que justifica exatamente isso, né? Ou seja, que demonstra o interesse russo no controle e na manutenção do território ucraniano, porque por ali passam importantes gasodutos, importantes oleodutos, tá? Que, enfim, permite o escoamento da produção russa, tá, até a Europa, beleza? A parceria comercial, né? E a Crimeia, como disse, a população russa e a base de Sebastopol, né, que garante o controle sobre o Mar Negro. Aqui, como eu comentei com vocês, esses são os gasodutos, tudo bem? Que vêm da Rússia
e fornecem o gás natural, tá? Os pipelines, né? E fornecem o gás natural para grande parte da Europa, beleza? Percebam como eles passam pela Ucrânia e eles passam pelo Mar Negro, pela Crimeia, né? Por isso a importância do controle russo sobre o Mar Negro, beleza? A Europa depende do gás russo e isso é um elemento geopolítico fundamental. Depende do gás russo, beleza? Bom, aí pessoal, também ó, o corredor energético, tudo bem? Um terço do gás consumido na Europa vem da Rússia, isso é muito importante. 57% do gás consumido na Ucrânia é russo. Então é o que eu comentei com vocês. A Ucrânia exerce esse papel, tem esse papel fundamental para a Rússia, um corredor energético, um território, né, como eu coloco aqui, uma via de penetração do Ocidente no interior, né, e limites meridionais da Rússia, ou seja, essa zona de passagem obrigatória, essa ligação obrigatória, tá? Enfim, o vínculo, né, ou uma aproximação importante, né, com a União Europeia e os Estados Unidos, esse é um elemento fundamental para a gente entender o conflito em si, os mercados consumidores, ok? E um dos solos mais férteis do mundo, denominado de Ternozion, né? Chamado solo negro, né? Um solo de origem vulcânica, riquíssimo em matéria orgânica, tá? Dentre os solos mais ricos do mundo, beleza? Então a Ucrânia, percebam, é um país com relevância, né? Com um papel estratégico bastante significativo. Bom, Ucrânia e Bielorrússia, os estados tampão, como eu disse a vocês, e aqui a União Euroasiática, né? Enfim, que é uma iniciativa da Rússia, né, para poder garantir controle comercial, né, sobre essa região. Bom, aí aqui um resuminho, pessoal, vou ser rápido aqui, sobre a crise, tudo bem? Bom, o que a gente tem que entender aqui, pessoal? A Ucrânia, ela vinha se aproximando da União Europeia, tudo bem? É o que eu coloco ali, né? O Viktor Yanukovych, o presidente até então, tá? Ele vinha se aproximando da União Europeia, né? Tinha ali numa espécie de namoro, né? Uma tentativa de estabelecer acordos comerciais. A Rússia, em função da importância que atribui à Ucrânia, ela impede esse processo de aproximação e oferece acordos imediatos e muito mais vantajosos à Ucrânia, como eu coloco, uma redução de 30% do preço do gás natural e um empréstimo de 15 bilhões de dólares. O que significa isso, pessoal? O Viktor Yanukovych, ele se afasta da União Europeia, cancela o acordo que vinha estabelecendo com a União Europeia e se volta para a Rússia. A população ucraniana que queria o acordo com a União Europeia não aceita, né, esse afastamento do Yanukovych em relação às conversações com a União Europeia. Essa população vai para as ruas, o governo reage com violência, ok? E isso vai criar uma onda de protestos, uma onda, né, enfim, de rejeição em relação ao Yanukovych. Começo de 2014, o Yanukovych ele é destituído do poder, foge para a Rússia, naturalmente, tá? E se estabelece um governo interino, olha como eu coloco, favorável à União Europeia, pró-União Europeia, beleza? Bom, no leste e no sul do país, lembram? Predomínio de população de origem russa, você passa a ter protestos contra o que foi considerado um golpe de Estado influenciado pelo Ocidente, ou seja, a destituição do Viktor Yanukovych. A Rússia, interessada em manter o seu controle sobre a Ucrânia, obviamente vai reagir, né? Enfim, estabelece uma ocupação militar na Crimeia e nas províncias do leste. Vou mostrar uma mapinha para vocês, tá? Em março de 2014, a Crimeia vota pela anexação à Rússia, processo esse que se conclui em 2015. O que eu quero dizer, em 2015, a Crimeia passa a pertencer oficialmente à Rússia, tudo bem? Ou seja, passa a ser um território russo, tá? Aqui eu coloco alguns desdobramentos, né? A influência do mundo ocidental contra, né, a Rússia, obviamente, as ações contrárias à Rússia, já que havia grande interesse, né, em aproximar
a Ucrânia da União Europeia, o que aproximaria, consequentemente, dos Estados Unidos, ou seja, do mundo ocidental. Por exemplo, permitiria a instalação de bases militares da OTAN no território ucraniano, na fronteira com a Rússia, algo que para a Rússia é inadmissível, beleza? Bom, aí eu coloco alguns desdobramentos, algumas ações, as represálias em relação à Rússia, né? No Conselho de Segurança da ONU, né, a Rússia é repreendida, ela é afastada do G8, né? A cooperação Rússia-OTAN, né, e União Europeia, ela é cancelada, é suspensa. A Rússia passa a viver embargos econômicos, né? As restrições em relação aos investimentos, né? Basicamente o estabelecimento de sanções, de embargos, dificuldades para a economia russa, né? Se relacionar com o restante do mundo, e o envio de tropas, né, ou movimentos, né, militares, exercícios militares realizados no Mar Negro, beleza? Então aqui é bem tranquilo, só para a gente entender o que foi feito, né, a partir dessa postura russa de garantir o controle ou de insistir em controlar a Ucrânia, beleza? Como está hoje, pessoal? Crimeia faz parte da Rússia. Aqui foi construída uma ponte, tá? Uma ligação material, tudo bem, entre a Crimeia e a Rússia, o que vai efetivar esse domínio, efetivar esse controle, tudo bem? E nas províncias de Luhansk e Donetsk, a Rússia incentiva movimentos separatistas, né? Então a Rússia mantém movimentos separatistas, são chamados conflitos latentes, né? Para poder garantir a sua posição militar nesta região, como disse, nas suas fronteiras, o que impede, né, por exemplo, movimentos militares ligados à OTAN, ligados aos Estados Unidos, ligados à União Europeia, beleza? Então assim se encontra neste momento a crise na Ucrânia, beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, rapidamente eu vou passar aqui para vocês aqui o Cáucaso, tá? Que é super tranquilo, né? Não tem grandes problemas aqui, pouco se fala sobre Cáucaso, né? Hoje em dia. A questão também ela é estratégica, tá? Então Cáucaso é essa regiãozinha aqui, ó. Aqui está o Mar Negro, aqui está o Mar Cáspio. A gente tem que lembrar que o Mar Cáspio tem petróleo e gás natural pra caramba, tá? E esse petróleo e gás natural passa em parte por essa região aqui, beleza? Por isso a Rússia não admite, né, perder o controle sobre essa região. Além disso, você tem ali movimentos nacionalistas de cunho religioso, tá? Ou seja, você tem ali muçulmanos, né, radicais que não admitem a influência russa, beleza? Então é bem tranquilo. Aqui eu coloco um mapinha também para demonstrar isso, né? Ou seja, lá os oleodutos da Ásia Central e do Cáucaso. Aqui está o Cáspio, aqui está o Mar Negro, tudo passa por essa região aqui, beleza? Bom, região estratégica para a Rússia, jazidas de petróleo e gás, oleodutos e gasodutos, tá? E os conflitos, né, existentes nessa região, envolvendo principalmente a Geórgia, tá? E a Ossétia do Sul, legal? Essa é uma das zonas de conflito, tá? Essa região também é Abcásia, né, na fronteira entre Geórgia e Rússia, é outra região conflituosa. Aqui você vai ter o extremismo religioso, isso é muito importante, e a insistência da Rússia em manter o controle sobre a região, beleza? Então aqui não tem grandes novidades, tá? É bem tranquilo, tá? Bom, enfim, pessoal, então aqui nós encerramos, né, essa primeira parte, lidando com os conflitos no leste europeu. Naquele primeiro vídeo, a gente trabalhou um pouquinho da ex-Iugoslávia e aqui um pouco da Rússia, né, ou da Federação Russa, com destaque para o conflito na Ucrânia, principalmente. Beleza? Valeu!